Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Vamos lá começar a nossa terça-feira, bem animado, com aula de história, com muita vontade de aprender, né? Ontem, segunda-feira, foi dia 9 de agosto. E hoje é que dia? 10 de agosto de 2021. E amanhã, quarta-feira, será que dia? Será dia 11 de agosto, né? Meninos, pegue um livro na página, pega o livro de história da página 68 a 72, certo? Então hoje nós vamos ver história, estudar história da página 68 a 72, ok? Meninos, nós vamos falar sobre os povos indígenas no Brasil, de como era o território, né, brasileiro, né, com os povos indígenas, até nos dias atuais, certo? A gente vê nos jornais, nas manchetes, que os índios hoje em dia sofrem muito, né, para ter o seu território, para lutar por seus territórios, certo? Então, meninos, vamos lá. No território onde atualmente é o Brasil, havia entre 2 milhões e 4 milhões de indígenas, quando os primeiros portugueses desembarcaram na região há mais de 500 anos. Observe o mapa. Então, olha aqui no mapa para vocês verem, ó, os povos indígenas do Brasil do século XVI. Aqui está o mapa do Brasil. E os indígenas, os índios, ocupavam todo o território brasileiro. Olha aí para vocês verem no mapa, ó, observe para vocês verem. Então, tudo isso de azul, que está escrito de azul, com os risquinhos azul, era o território que os índios habitavam, certo? Olha aí para vocês verem, ok? Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas desenvolveram diferentes formas de organização. Muitos deles vivem em aldeias, pequenos povoados, liderados por um chefe, formando grupos seminômades. Os indígenas seminômades deslocavam-se de acordo com determinado período do ano, geralmente quando os recursos naturais do lugar onde estavam se tornavam insuficientes. Quando isso acontecia, eles se mudavam para um novo local, onde pudesse caçar, pescar, coletar frutos e raízes, além de cultivar pequenas áreas de plantio. Observe a imagem a seguir, na época em que ela foi produzida. Esses indígenas ainda preservavam as características culturais de seus antepassados, que viviam no Brasil muito tempo antes da chegada dos europeus. Então, olhem para vocês verem. Índios Bororô, retomando da caça de Nicolas Antônio Tawane, lápis e aquarela de 1827. Meninos, Nicolas Antônio Tawane foi um pintor francês que viveu no Brasil entre 1816 a 1821. Aos olhos de viajantes, pesquisadores e artistas das mais diversas nacionalidades, muitos aspectos da América Portuguesa chamavam a atenção, como a natureza e a escravidão e a vida das populações indígenas, tal como se nota na obra de Tawane. Então, meninos, vocês viram que essa obra é de um pintor francês, certo? Agora eu vou explicar para vocês o significado da palavra bororô. Bororô significa pátio de aldeia, que é aí onde os índios estão, ó. O que indica a importância de espaço que fica no centro das aldeias circulares desses indígenas. Exatamente o lugar representado na pintura. Ok? Vamos lá. Que curioso. O Brasil foi descoberto. Os portugueses que chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500 tomaram posse do território em nome do rei de Portugal.
Essa data passou a ser considerada como o dia do descobrimento do Brasil. Porém, alguns povos indígenas protestam contra essa data, pois afirmam que o Brasil não foi descoberto, mas sim invadido pelos portugueses. Na ocasião das festividades dos 500 anos de descobrimento do Brasil, ocorridas no ano de 2000, milhares de indígenas realizaram manifestações exigindo o reconhecimento e a valorização de sua história, que começa muito tempo antes da chegada dos portugueses a esse território. Então, observe essa foto aí para vocês verem, ó. Indígenas, durante uma conferência contra as comemorações dos 500 anos do Brasil na cidade de Porto Seguro, Bahia, em 2000. Meninos, atualmente, o uso do termo descoberta para se referir à chegada dos europeus ao continente americano é inadequado, pois a ideia de descobrimento do Brasil, que teria ocorrido em 1500, cria uma forma de entendimento do passado, que exclui toda a história dos povos indígenas anteriores, a chegada dos colonizadores. Então, na verdade, o Brasil não foi descoberto. Por que não foi descoberto? Porque aqui no Brasil, né, já havia os povos indígenas, certo? Então, o Brasil foi tomado, foi roubado, foi invadido pelos portugueses, ok? Vamos lá na página 70, né, da nossa história, da nossa aula de história. Diversos povos, diversas culturas. Atualmente no Brasil, os indígenas estão organizados em mais de 240 povos diferentes, que somam, de acordo com o censo de 2010, cerca de 900 mil pessoas. Foram registrados também aproximadamente 270 línguas faladas por esses povos. Diversos povos indígenas estão espalhados por todo o território brasileiro, em aldeia e nas cidades. Observe as fotos a seguir. Elas retratam diferentes povos indígenas que vivem atualmente no Brasil. Foto A. Foto de indígena Yanomami com trajes e ornamentos tradicionais de seu povo durante festividade na aldeia de Ariabu, no município de Santa Isabel do Rio Negro, Amazônia, em 2007. Meninos, ornamentos quer dizer os acessórios que os índios usavam, certo? Além das pinturas que eles faziam em seu corpo. Vamos lá na foto B. Foto de indígenas Uará durante pescaria em Gaúcha do Norte, Mato Grosso, 2016. Vamos lá para a foto C. Foto de crianças indígenas do povo Galapalo tomando banho de rio em Querência, Mato Grosso, 2016. Vamos para a foto D. Indígena do povo Caipó fazendo pintura corporal em sua filha em São Félix do Xingu, Pará. Número 1. Observe as pessoas retratadas nas fotos. Como elas são? Estão usando ornamento? Quais? Se sim, descrevam. Número 2. Escolha 2 fotos entre as apresentadas e aponte as principais semelhanças entre elas. Número 3. Agora, escolha outras 2 fotos e aponte as principais diferenças entre elas. Vamos na página 72. Meninos, da página 72, ser indígena atualmente no Brasil. A grande maioria da população indígena vive atualmente em terras coletivas, declarada pelo governo federal e reservada para a posse e ocupação exclusiva dos indígenas. Essas terras são chamadas terras indígenas, entre parênteses, TIS, né, que é terras indígenas. O processo de demarcação das terras indígenas passa por diferentes fases. Em estudos delimitados, declaradas, homologadas e regularizadas, né, entre parênteses, última fase. Há também as terras interditadas para a proteção de povos indígenas, isolados, ou seja, que não têm nenhum contato com a população não indígena. Ao todo, existe cerca de 700 terras indígenas no Brasil.
em diferentes fases do processo de regularização. Veja o gráfico. Distribuição das terras indígenas regularizada por região em 2017. No sul, só 10% das terras indígenas regularizada. No sudeste, 6%. No norte, 54%. No nordeste, 11%. E no centro-oeste, 19%. De acordo com a Constituição Federal vigente, os povos indígenas detêm o direito originário e usufruto exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, olha lá, de acordo com a Constituição, eles têm direito dessas terras, os povos indígenas, certo? No entanto, apesar do direito de demarcação de terras para a população indígena, vários povos ainda aguardam esse processo. Além disso, os povos indígenas enfrentam graves ameaças e problemas nas terras indígenas. Muitas terras estão invadidas por garimpeiros, pescadores, fazendeiros, empresas madeireiras e etc. Além de sofrerem efeitos negativos por causa da poluição dos rios, desmatamento e queimadas. Olha aí para vocês verem. Foto de aldeia do povo indígena Camauara, localizada no Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, em 2013. Bom, meninos, a nossa aula de história está dando encerrada. Na dúvida, é só chamar o professor, que o professor está aqui para auxiliá-los vocês. Um forte abraço e até amanhã.